Êxodo 13, 17. E aí eu vou procurar ser breve. Diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então veja só, verso 17 de novo: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Repete comigo assim, ó, mais perto. A gente já vai ler o capítulo 14. Imagina, 430 anos no Egito, são 400 anos, né, de escravidão, geração após geração, vivendo aquela vida, não sabiam o que era ser um povo livre, debaixo de açoite, debaixo de opressão, debaixo de jugo, né, debaixo de ordem de Faraó. Você sabe que Deus vai tirar esse povo com mão forte, fazendo coisas extraordinárias. A gente sempre se lembra das 10 pragas, não, na verdade, as 10 pragas do Egito, e que Deus, ali eu sempre falo, né, um showroom, né, vitrine do poder de Deus, como que Deus se revela daquilo que Ele é capaz. Ali é só uma amostra. Deus é muito mais poderoso do que aquilo. Aquelas 10 é uma amostra, é algo simples. Só que veja só, o povo geração após geração, não é só esse povo que está vivo aqui, essa geração viva, a experiência que eles tinham, mas a experiência de vida. Os antepassados não conheciam o que era liberdade, não tinha nenhuma perspectiva de viver algo diferente. Só que Deus vem e vem trabalhando dessa forma. Então são 10 pragas, você sabe. As 3 primeiras, todo o povo que habitava na terra do Egito, eles vão viver, seja Faraó, né, e os egípcios, seja até mesmo o povo de Deus. Por exemplo, quando a água transforma em sangue, afeta todo mundo. Quando as rãs vêm, o texto é bem claro, vem para toda a terra do Egito. Quando o pó se transforma em piolho, também toda a terra alcançou a todos. Mas em determinado momento, Deus fala assim, deixa eu ver se eu encontro esse versículo. Capítulo 8. Verso 20 em diante. Você sabe que seu pastor é assim, né? Tem todo preparado, algo na mente, mas às vezes vem e a gente entra. E seja o que Deus quiser, na verdade. A gente sempre sobe na dependência do Espírito Santo aqui. Então o texto diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas. E diz-lhe, assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus oficiais. Essa aqui é a 4ª praga. Olha o verso 22 que vai dizer: naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. 23. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará esse sinal. A partir da 4ª praga, você vai ver que as pragas só afetam o povo do Egito, os egípcios. A partir da 4ª praga, o povo de Deus, Ele mesmo está deixando bem claro: eu vou fazer distinção. A partir daquele dia, não afeta mais o meu povo. Porque até então, meu irmão, poderia ser só, vamos dizer, desastre natural. Às vezes eu vou errar a palavra, mas você vai entender do seu coração. É na verdade. Porque uma movimentação que afeta o ímpio e o justo,
Só é igual uma tempestade que vem. Então poderia ser, foram 3 movimentações, água, rampa e olho. Não, na verdade, mas que afetou todos. Só que chega um determinado momento que Deus fala assim, não, agora eu vou fazer separação. Para você ver que não é só algo da natureza, não. É uma guerra espiritual. Vai acontecer em toda a terra. Mas a terra onde o meu povo habita, então vai vir trevas sobre o Egito, mas vai ter luz em Gósen. Você está pegando isso aí ou não? Deus manda dizer, está deixando bem claro que a movimentação que está por vir sobre a sua vida, toma isso, meu irmão, como algo profético da parte de Deus sobre nós, eu creio nisso. Que muitas coisas nós experimentamos igual, até mesmo que o ímpio. Mas Deus está falando para nós que a gente vai entrar num tempo em que a partir de agora, Deus vai fazer distinção. Talvez você já está vivendo esse momento. Se não está, quero te encorajar. Meu irmão, colocar sua fé nisso aí. Porque está chegando esse momento em que Deus vai fazer distinção entre o que serve e o que não serve. Todo tempo é assim. Todo tempo é assim. Em determinado momento chega esse corte de Deus na nossa vida. Você lembra de Elias, né? Ali no monte contra os profetas. Ele chega diante do povo e fala assim, ó, decide. Se vocês servem a Deus, se decide diante de Deus. Se é Baal, Baal. Porque eu vou orar. E ele está falando, ó, decide. Porque eu vou orar e o fogo vai vir. Em outras palavras, decide agora. Porque depois que o fogo vir, todo mundo é de quem ganha. Depois que o fogo descer, é fácil você correr e decidir do lado de Deus. Só que Deus está falando assim, ó, vou fazer um corte. Tem uma distinção. Chega um momento, meu irmão, que Deus começa a se mover em relação à sua vida, à sua casa, à sua família, que começa a fazer distinção, a mostrar até para o ímpio que você é guardado, é protegido por Deus. Eu creio que muitos aqui, se não estão vivendo esse momento, você está entrando nesse momento em nome de Jesus. Então veja só, agora a gente leu junto, pode voltar para o capítulo 13, a gente leu junto. Posto que mais perto, verso 17, mais perto, 430 anos, 400 anos de escravidão, inúmeras gerações, esse povo que está vivo não conhece o que é ser livre, as gerações que vieram atrás não conhecem o que é ser livre. Deus precisa fazer uma movimentação extraordinária para ir vencendo, né, o coração do faraó. Ali havia, né, os estudiosos dizem que cada praga ali era para confrontar um dos deuses que os egípcios acreditavam. E toda essa movimentação de Deus, esse showroom ali do poder de Deus, para de fato agora o povo, após a última praga, a morte do primogênito, que inaugura ali, né, a Páscoa, possa ser livre de uma vida de escravidão. E aí Deus chega para mim, agora que eu estou livre. E Ele está falando assim, que tem um caminho que é mais perto, mas que Ele vai me levar para um caminho mais longo. Essa é a hora que eu chego para Deus e falo assim, oh Deus, tanto tempo já passando por isso. Não é verdade? Foram 10 pragas, a gente vendo a movimentação do Senhor para o Senhor nos arrancar. Agora que o Senhor nos arranca, já nos insere logo na terra prometida, no ambiente que o Senhor tem preparado, já nos coloca logo. Tem alguém ansioso como eu, não precisa levantar a mão, mas a gente vive essa guerra dentro de nós. Só que, meu irmão, Deus no texto está dizendo, põe o verso 17, está lá, diz assim, ó, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra. Então peraí, Deus acabou de me livrar, mas Ele está falando que no caminho tem guerra. Porque às vezes a gente acha que Deus nos livra e acabou, não vai ter mais pressão. Eu vim pregar para alguém aqui nessa manhã. A gente acha que decidiu por Jesus e acabou, não vai ter mais pressão. Não, tem guerra no caminho. Tem guerra no caminho. Olha só, Ele está falando para que o povo não se arrependa. E vendo a guerra, mas o que Deus quer mexer? Deus não quer tirar
as guerras, as lutas, as batalhas da nossa frente. Ele vai levar por um outro caminho para se esquivar dessa. Só que para tomar posse de Canaã, você sabe que já começa a partir de batalha. Então muitas vezes Deus me tira de umas guerras para me colocar em outras. Deus não vai me permitir caminhar sem guerra e sem batalha. O próprio Jesus disse assim: no mundo tereis aflição. Não tem outro caminho, você vai passar por isso. Só que ele fala assim, ó, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja só, eu fui livre por Deus, mas tem guerra no meio do caminho. Seja que Deus venha me impedir, né, me livrar dessa batalha, aquela ali não me escapa. Mas vai ter pressão, só que o que Deus quer mexer não é guerra, mas é o meu coração. Olha o que diz a sequência: vendo a guerra, torne o Egito. Meu irmão, 400 anos de escravidão, e uma guerra no meio do caminho vai me fazer correr para esse lugar? E quantas vezes eu e você não vivemos exatamente isso? Deus se revela para nós em determinado momento em nossa vida, nos tira do mundo, nos insere na obra dele. A primeira pressão que a gente vê no meio do caminho, algo clama dentro de nós: volta para o mundo, volta para o Egito. No Egito você não passava isso. É o coração, não é a guerra sempre vai ter. Não é a luta sempre vai ter. Não é a pressão sempre vai ter, mas é o coração. Porque Deus está diante de um povo que é livre, mas que toda experiência que tem é de escravo. E assim sou eu, e é você. Uma vida inteira de escravidão, até que Jesus se revela para nós. Nos encoraja a viver por fé, só que a nossa experiência não entende esse caminho. Só que é o caminho que Deus tem proposto para nós. E é por isso que ele precisa ser longo. Porque o caminho longo é o caminho mais curto para forjar, formar, tirar um povo da escravidão e de fato fazer eles entender que agora é um povo livre. O problema não é a guerra sempre vai ter. É a forma como eu respondo a ela. Enquanto Deus não completa a obra dele na minha vida, eu vejo a guerra e eu quero voltar para trás. Eu vejo a guerra e eu quero voltar para o Egito. Eu vejo a guerra e a escravidão parece algo interessante. Capítulo 14. Vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de Pi-Hairote entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Então a movimentação de Deus vai me levar por um caminho mais longo. Eu estou desesperado para chegar lá. Só que nunca foi sobre chegar lá, mas sobre o que Deus vai gerando aqui dentro. Deus precisa fazer um escravo entender que agora ele é livre. E mais do que estar livre do lado de fora, é ser livre mesmo daquilo que aprisiona, né? Do lado de dentro. E você sabe do que eu estou falando. Eu vou contextualizar não, né? Tentar ilustrar aqui uma história que dizem, né? Muitos pregadores, talvez você já ouviu falar sobre isso. E até alguns que têm mais experiência vão se lembrar. O pessoal mais jovem talvez não, hoje nós não vemos isso, né? Mas antigamente, quando circos
né, se posicionavam em pontos da cidade para apresentações. Às vezes você passava ali naquele lugar e você via um elefante gigantesco preso por uma cordinha pequena. E você sabe que aquela corda, ela não prende aquele elefante. É ou não é verdade? Só que aquele elefante não dá o passo de sair dali. Porque na cabeça dele aquela corda prende. Mas por que isso? Porque quando ele foi mais novo, aquela corda prendia. Ele era um bebezinho e aquela corda impedia ele de avançar e de sair do lugar. Só que agora mais velho ele tem força para sair. Só que na mente dele, ele acredita que aquela corda tem força para prender, para segurar. E aí você ia na apresentação dos circos, em determinado momento, uma mulher dava uma ordem, ou alguém dava uma ordem, e você via o elefante, tocava a música, o elefante começava a dançar. Dizem, não sei se você já ouviu sobre isso, também não sei se é verdade, estou compartilhando assim como eu aprendi e eu já ouvi, que para aquele elefante dançar, ele era colocado numa chapa que esquentava, e então, né, a temperatura daquele solo fazia o elefante tentar sair dali de alguma forma. E aí sempre tocava a música, a chapa esquentava, o elefante dançava, saía, né, tentava evitar aquilo ali. E aí parece que ele está dançando. Só que diante de um público você não vai esquentar a chapa para elefante nenhum, não é verdade? Diante do público é diferente. Então aí põe um tecido prata que ilustra a chapa não esquenta, porque não tem chapa ali, mas toca a música. E aí a hora que toca a música, o elefante associa. E assim muitas vezes meu irmão, na minha e na sua vida. A gente em algum momento já esteve sobre uma chapa que esquentava. Hoje Deus nos libertou. Só que vem o inimigo, o que ele quer fazer? Ele quer tocar a música. Ele vem e tenta fazer dessa forma. O quê? Para que a gente venha pensar, associar. Que não estou livre, coisa nenhuma. Eu ainda estou... Só que Deus vai fazer um caminho mais longo na nossa vida. Para nos ensinar e nos mostrar. Não, filho, eu te libertei. Você é livre. Se Cristo vos libertou, meu irmão, verdadeiramente você é livre. Então olha só. O verso 1 do 14 diz assim: agora fala aos filhos de Israel que eles retrocedam. Então já não basta fazer o caminho mais longo. Agora Deus está falando para mim dar uns passinhos atrás, recuar na jornada que eu já avancei. E Deus está falando, não, retrocede. Por que Deus muitas vezes trata conosco, não é verdade, com ferramenta que, se fosse a gente pulava. E Ele está falando, não, retrocede e acampa. Acampa ali. Mas Deus, acabei de me livrar. Para mim é muito custoso avançar, porque ainda há uma guerra dentro de mim. O Senhor agora está mandando voltar, não, volta. Sempre que Deus te der uma ordem, meu irmão, obedeça. Ainda que sua inteligência, QI, experiência possa apontar para o outro lado, se Deus falou, entra no que Deus falou. Porque para nós é muito fácil a experiência de rede vazia na nossa vida, tanto tempo, rede vazia, quando Deus fala, para nós se a gente se agarra na experiência, a gente acredita que nem pela palavra de Deus tem nada que pode fazer ter peixe ali, que a minha experiência já tentei a noite inteira, nada sai desse lugar. Só que se você obedecer, se você ouvir essa voz, você não vai lançar a rede. Agora se você ouvir a voz de Deus, você vai lançar a rede e ela volta cheia. E não tem a ver com a sua experiência, tem a ver com a direção e a instrução de Deus. Se Ele está falando faz. Se Ele está falando vai. Se Ele falar para, você para. Se Ele falar para você calar, você cala. Se Ele falar para você falar, você fala. Aí olha só, retroceda agora, acampa, põe o verso 3. Então o faraó dirá aos filhos de Israel, estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou, verso 4. Aí Deus está falando, eu vou endurecer o coração de faraó, para que os persiga. Aí, ou seja, aquele faraó que, na verdade, que me subjugou, que representava tudo de ruim na minha vida, né? O Egito, que eu estou fugindo, que eu estou saindo de lá, o
próprio Deus está falando que vai endurecer o coração de Faraó e vai pôr esse inimigo para me perseguir. Por que Deus faz isso? Não é verdade? Porque, meu irmão, Deus quer gerar em nós, eu aprendi algo assim, é a fé. E sempre, meu irmão, na nossa vida, em tantas situações, você vai ver o medo envolvido em alguma área. Porque o medo precisa estar presente. Porque o medo vai clamar por algo chamado fé. O medo vai estar presente. A gente gostaria que não tivesse. Só que o medo precisa estar presente. Porque o medo vai clamar por algo chamado fé. E Deus quer gerar em nós fé para dar o próximo passo. A palavra de Deus diz, eu sempre falo sobre isso, o justo vive pela fé, não é pela vista. Sem fé é impossível agradar a Deus. O desejo de Deus é gerar em fé no meu coração, no seu coração, no nosso coração. Ele está falando, eu vou endurecer o coração do Faraó e vou colocar ele para te perseguir. Quero avançar com você, vai para o verso 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Está vendo aí? Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Estão acampados diante do mar, os egípcios estão vindo. O texto está dizendo que Faraó, chegando, os filhos de Israel, quando levantaram os olhos, quando eles viram, eles se amedrontaram demais, temeram muito. Porque imagina, você vê aquilo, a imagem daquilo que foi opressão uma vida inteira, vindo na sua direção, chicote. O quanto que isso não mexe com a memória? Não é verdade? Tanto que o povo próprio fala assim, nos livrou do Egito para nos fazer morrer no deserto? Será por não haver covas no Egito, que nos tira do Egito para que a gente morra nesse deserto? Então veja só, como o medo nos empurra para um lugar de desistência, de morte, de fracasso. Só que o medo, na verdade, a estratégia de Deus, o objetivo de Deus é que o medo possa gerar em nós fé, não desistência. Estou conseguindo passar? Sim ou não? O silêncio em si mesmo me ajuda a pregar. Então olha só, levantaram os olhos e temeram. Imagina, poeira levantando, o Faraó vindo, aqueles cavalos, aqueles soldados, chicote. Meu Deus, que filme que passa na mente. Agora nós vamos voltar, vamos ser capturados de novo. Só que eles estão num lugar que atrás está vindo o inimigo, o Faraó, e diante deles tem um mar, não tem como passar. Aí você conhece a história, o próprio texto, vamos seguir bem rápido aqui. Verso 11 diz assim, disseram a Moisés, será por não haver sepulcro no Egito, que nos tirasse de lá para que morramos nesse deserto? Verso 13, Moisés porém respondeu ao povo, não temais. Deus está falando no coração de alguns aqui nessa manhã, Ele está dizendo a você, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Então olha só, Moisés respondeu, o povo temeu demais, porque meu irmão, imagine, não é fácil, está naquele lugar, sem ter para onde ir. Não é verdade, à frente de mim está o mar, eu olho para trás, está todo o meu passado vindo atrás de mim, com violência, para me pegar. Aí o verso 14, então Moisés está falando, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aí vem o verso 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O mesmo Moisés que olhou para o povo e falou assim, não temas, aquietai-vos. Deus vai batalhar, vai pelejar por vocês vão ver a mão poderosa de Deus. Aí no próximo versículo Deus fala assim, Moisés, por que você está clamando para mim? O
que a gente vê aqui? Que talvez Moisés diante do povo está falando, não, Deus vai dar vitória. Mas a hora que saiu da frente do povo, meu Deus, que situação. Ele não acreditava ainda. Olha só, ele acabou de falar, não, fica quieto, vocês vão ver hoje, livramento de Deus. Aí no outro versículo, Deus aparece para Moisés, por que você está clamando a mim? Fala para o povo marchar. Por que está clamando? Vocês não são livres? Sim, não estou fazendo de vocês um povo. Está vindo aí um exército inimigo, mas vocês agora não são um povo. Não estou formando vocês isso, sim. Todo povo não tem o seu exército, então vocês são um exército. Vocês foram escravos, mas agora não são mais. Agora você é os exércitos, você é um... Se agora você é livre, se agora você é um exército, se agora você é um soldado, marcha. Se move condizente com aquilo que Deus está fazendo. Então olha só, diz aos filhos de Israel que marche. Você conhece, vou avançar aqui ainda mais alguns versículos. O verso 21 diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Imagina, extraordinário, igual esse corredor aqui no meio da igreja, um pouco maior, né? Mas para ilustrar bem aqui, ó, terra seca. O texto vai dizer, verso 22, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Então dividiu as águas, fez um muro, à esquerda e à direita. Quando a gente lê, coisa linda. Quando a gente assiste o filme, coisa linda. Mas quem que tem coragem de entrar nesse lugar? É ou não é verdade? Você olha aquelas águas, um povo que ainda está vivendo a experiência de deixar de ser escravo para entender que é livre. Quem que tem coragem de pisar aí? Se Faraó não vem atrás de mim, ah não, você não pegou aqui. Ou eu fui muito ruim hoje para compartilhar. O próprio Deus vai endurecer o coração do Faraó, daquela situação, me perseguir. Agora eu vou pisar em algo que, meu irmão, é loucura. Só que eu vou te falar, se Faraó não vem atrás de mim, ainda que Deus abra o mar, eu prefiro tomar outro caminho. E aí, ou seja, está diante de dois medos agora. O medo de uma escravidão que vem atrás de mim, insiste em dizer que eu não sou livre, mas o medo de pisar em algo que só quem é livre é que entra. É por isso que Deus nos espreme. Por isso que Deus faz todo esse movimento de pressão, porque Ele sabe que embora aqui eu ainda sou escravo, aqui tem um homem livre, que Ele quer fazer acreditar nisso e se mover como alguém livre. Então Ele me leva para um caminho mais longo, me faz retroceder, acampar diante do mar, endurece o coração do meu inimigo, manda ele vir atrás de mim, e abre um caminho no meio do impossível. Não é fácil de pisar nesse lugar. O medo sempre vai estar presente, porque o medo vai clamar por algo chamado fé. E Deus está falando para muitos de nós aqui. Essas águas que dividiu não é só para um milagre extraordinário que Deus está fazendo na sua vida. Para você falar que Deus abriu um mar para você passar e chegar do outro lado, não. Sempre teve a ver com aquilo que Deus, a obra que Deus tem para fazer na sua vida é completa. Ele vai criar toda uma situação, porque é necessário. Ele poderia me inserir na terra de outra forma, mas aquele mar que o povo de Deus vai atravessar, são as mesmas águas que vai cobrir a todo o povo do Egito. Quando o faraó e o povo egípcio entra dentro daquela água, seguindo, daquela terra seca, as águas dividindo, seguindo o povo de Deus em determinado momento chega do outro lado. A Bíblia diz que Deus fez emperrar a roda dos carros,
e eles tiveram dificuldade de caminhar. Por onde o povo de Deus passou sem dificuldade nenhuma, sem carro, os egípcios com carro tiveram dificuldade de passar. E ali eles perceberam, vamos voltar para trás, porque é o Senhor deles que está pelejando. E Ele vai nos encerrar nessas águas aqui. E eles tentam retroceder, meu irmão, não tem tempo. Deus fala para Moisés, estende o cajado, que agora as águas que eu dividi para vocês passarem, vão ser as mesmas águas que vão cobrir. Moisés de fato faz, aquelas águas vêm e cobrem. E agora, meu irmão, tudo aquilo que era cenário, tudo aquilo que apontava para a opressão que eu já vivi, foi diluído ali, acabou ali. Já não tem mais relato, já não tem mais prenúncio de nada disso, já não tem agora só uma memória aqui, porque agora já não tem Faraó, que pode nem em nenhum momento pensar em vir atrás de mim. Deus acabou com tudo, e Deus está mostrando para mim, que só foi possível vencer esse temor, do meu passado, daquilo que me escravizava, daquilo que me aprisionava, porque eu tive fé suficiente para pisar nas novas águas que Deus estava abrindo diante de mim. Deus está falando para alguns de nós aqui, eu clamo, oro pela graça de Deus, de dar condição de compartilhar e você receber. Eu sempre falei assim, entre a boca de quem prega e o ouvido de quem ouve, tem o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus está falando para mim, para você, está falando para essa igreja hoje, para se ver livre uma vez por todas, só entrando naquilo que Deus tem projetado na frente, só entrando no novo ambiente que Deus tem aberto para você. Você precisa entrar nisso, senão você vai viver com essa dúvida, com essa interrogação, com essa questão, e Deus está falando, não, estou abrindo águas para você passar. Tem muito ainda pensamento, experiência, situações que tentam me aprisionar, que insiste em dizer, e Deus está falando, pisa de uma vez por todas nesse novo ambiente que eu estou abrindo para você. Ainda que seja desafiador, ainda que também mexa com alguns medos, dentro de você, com algumas inseguranças, entra nesse lugar, porque quando você entrar nesse lugar, as mesmas águas que se abrir para você passar, vão se fechar, para destruir tudo aquilo que tentava te puxar para trás, tudo aquilo que te amedrontava. Deus está nos encorajando como igreja, porque Deus vai dar um jeito de nos colocar nesse lugar onde eu estou entre dois medos. O meu passado que vem atrás de mim dizendo, você é escravo, você não foi liberto. Não, mas um futuro que Deus tem aberto diante de mim, está falando assim, aqui só pisa quem é livre. Aqui só pisa quem é livre. Escravo não pisa aqui nesse lugar, só pisa aqui quem é livre. E é por isso que Deus, meu irmão, tem aberto esse lugar de pressão, de temores dentro de nós, que muitas vezes o barulho do chicote nos dá até um arrepio, e Deus está falando, não, é só pressão, porque eu quero fazer algo aqui dentro. Olha só, o caminho mais longo, evitar a guerra, porque na primeira instância o meu desejo era voltar para o Egito, mas vai chegar um determinado momento, que na primeira pressão, meu desejo, Deus, deixa eu pisar nessa terra prometida. A pressão, o medo, vai clamar por algo chamado fé. Você está vivendo esse momento na sua vida, alguns estão aqui nessa manhã, insegurança, medo, dúvida, incerteza, angústias, e Deus está falando, tudo isso clama por fé. Você não vai dar um passo na sua experiência, você não tem outra forma, não. Deus está falando, está nos mostrando um lugar, que só pisa lá quem é livre. Ele está falando de toda essa jornada mais longa. Poderia fazer um mais curto? Poderia. Só que eu ia sair escravo do Egito, chegar escravo em Canaã. Deus está falando, não, a jornada é um pouco mais longa, porque eu quero tirar o escravo do Egito, e colocar ele para reinar em Canaã, como um homem livre, uma mulher livre. Que o Senhor consiga, meu irmão, vencer nossas vontades, estabelecer as deles, que nós possamos lutar essa guerra contra a nossa vontade. Conectando com o domingo passado, já encerro aqui. Por que isso? Porque o caminho mais longo nunca vai ser minha vontade, eu quero agora. Retroceder nunca vai ser minha vontade, eu quero avançar.
Elner, ser perseguido nunca vai ser minha vontade. Não, eu quero caminhar sem pressão. Só que Deus fala, se você não faz ideia do que tudo isso colabora, contribui para que você possa pisar nas águas que eu vou abrir no meio da trajetória da sua vida. Se eu não faço tudo isso, quando eu abrir as águas, você tem argumento para não pisar nela. Agora Deus faz de um jeito para que eu não tenha saída. Eu preciso confiar nele, preciso confiar na palavra dele, preciso confiar na presença dele, pisar nesse lugar. Deus está falando para muitos de nós aqui, confia na minha palavra, confia na minha presença. Se eu falei que tem peixe, agora pode lançar a rede, que agora ela vem cheia. Não dê um passo apoiado na sua lógica, na sua experiência, na sua força, no seu entendimento. Você vai ver na sua vida que muitas vezes toda essa experiência nossa é para nos segurar. Só que Deus não abre mar para que eu não venha passar. Se Deus abriu as águas, é para que eu possa atravessar. Muitos de nós estamos vivendo essa travessia nesse momento. As águas falam, né, desse corte. Tanto que a água do batismo aponta para nós, do velho homem para o novo homem. É na verdade em Cristo Jesus. Porque a água sempre vai falar, meu irmão, de um novo tempo, de uma nova estação. É o que Deus tem preparado para mim e a sua vida. Não temos vivido na plenitude porque alguns medos insistem em nos aprisionar nas nossas experiências. Mas Deus está falando, não, você é livre. Se Cristo te libertou, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas tudo que eu tenho experiência, não é verdade. Mas Ele está falando, não, te transportei do império das trevas para o reino do Filho do meu amor, Jesus Cristo. Só que a nossa caminhada, a carne vai falar mais alto. Ele está falando, dá abertura para o Espírito. Deus está te inserindo num novo ambiente. Ele está abrindo águas. Ele está abrindo águas para você passar. Para mim passar. Para eu passar, né? Obrigado, minha professora de português. Para eu passar. É incrível. Como muitas vezes crendo em Deus, o meu temor do passado me impede de entrar nas águas que Deus tem aberto, mesmo acreditando em Deus. Que Deus está falando, que me transportou do império das trevas. Se foi Cristo que me libertou, eu estou livre, eu sou livre. Ainda que o chicote, o barulho, essa cena de Faraó vindo na sua direção possa passar um filme. Deus está falando, não olha para trás, olha para frente. Porque se atrás uma poeira se levanta, na frente eu estou abrindo águas. E volto a dizer aqui, encerro com essa palavra. Deus não abre águas, senão para que eu venha passar por elas. Que nada venha nos amedrontar a ponto de ser mais forte em nós do que aquilo que Deus está fazendo, nos impedindo de entrar no caminho que Deus está inaugurando em nossa vida. Se lança, meu irmão, se lança. Muita coisa a gente nem entende nesse culto, viu? Preguei domingo passado, era eu pregando, e teve coisas que Deus me deu entendimento durante a semana. Eu creio que às vezes assim com a igreja também, ouve a palavra, algumas coisas entende, outras não faz muito sentido, mas a gente vai caminhando. E durante a semana Deus vai nos dando entendimento. Eu creio que muita coisa a gente já pegou aqui nesse culto, mas muita coisa Deus vai nos fazer, nos entender nos próximos dias. Só que Deus está falando, não deixe o seu medo da escravidão te entrar no medo, te impedir de pisar no medo
das águas que Deus está abrindo. Não, 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 não. Medo sempre vai clamar por fé. Seja o medo de vencer o faraó ou de pisar nas águas do mar que Deus tem aberto, mas clama por fé. Uma coisa sempre vai conectar com a outra. Quando você atravessar, as águas vêm, o faraó já não existe mais. Em nome de Jesus, coloque de pé.